É impressionante quantas pessoas me abordam perguntando o seguinte: cadê o Eduardo Grilo? Você tem visto o Eduardo Grilo? O que é que o Eduardo Grilo anda fazendo? Apresentador de televisão, meu colega da TV também, lá que nós nos conhecemos. Eu vim aqui na casa dele, me recebeu na casa dele para responder esta pergunta. Eu vou aproveitar e fazer outras também. O que você está fazendo da vida, Grilo? Conta pra gente, não esconde. Se a pergunta era, será que o Eduardo Grilo está em casa? Bom, agora eu estou em casa. Estou aqui. Então, olha, assim, eu encontro pessoas na rua também que às vezes falam: eu te vejo toda noite, onde você anda? Então, há mais de um ano que ela não está te vendo assim com essa regularidade. Como assim? O primeiro mês depois que eu saí, eu fiz 20 anos de jornalismo ao vivo. O primeiro mês eu acho que eu fui ao cinema todos os dias, eu ia ao supermercado às 7 horas da noite, eu saía sem motivo nenhum, só porque eu podia. Sabe aquela sensação de, ok, acabaram os compromissos, aquela coisa diária de noticiário ao vivo e tal. Minha ideia original, começar da coisa, assim que eu saí, eu recebi convites, um convite, aliás, muito simpático de uma outra emissora, simpaticíssimo, muito obrigado, para fazer jornal também, mas eu tinha acabado de sair. Você não vai falar pra gente qual é? Vai guardar esse segredo? Posso falar, a Rede TV, o Franz Watzek foi simpaticíssimo comigo, mas assim, até hoje, a gente já se encontrou depois, me fez um convite muito bacana, muito simpático e tal, mas eu tinha acabado de sair de 20 anos de jornalismo, eu estava descobrindo o que é não ter esse compromisso toda noite, etc. Eu tinha acabado de comprar esse apartamento, morava aqui há 6 meses, tinha que mudar lá para São Paulo, então não era o momento de aceitar esse tipo de convite. Daí, a minha ideia original era, bom, vou fazer um comercial, aqui, outro ali, uns vídeos, não sei o quê. Só que o país está em crise. Então, se você não está me vendo no noticiário, também não está vendo no comercial, porque o momento não é agora. Mas, quem sabe... Mas você teve um período da sua vida que você ou fez roteiro, ou queria fazer, pensa ainda em fazer? Sim, é o seguinte, eu adoro televisão. Eu adoro teatro, eu adoro cinema, eu gosto dos bastidores, eu adoro essa sensação de você pegar um produto cru, bruto e transformar num produto final, que é o que a gente fazia no jornalismo todos os dias. Mas não só restrito ao jornalismo, eu gosto muito disso, o que acontece também nas novelas, eu gosto do cinema, eu gosto de tudo. Eu fiz curso de roteiro para cinema, curso de roteiro para sitcom, isso lá atrás, no passado, quer dizer, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Não está fora dos seus planos, você é um cara novo ainda, criativo. Que isso, são seus olhos. E tem os cabelos brancos da experiência, mas... por exemplo, teve uma época, ainda quando eu fazia o noticiário, que eu fui acompanhar novelas na Globo. Então, fui lá pedir, não sei o quê, um diretor, que é o Ricardo Washington, foi muito gentil, me recebeu de braços abertos, então eu acompanhava todos os dias a gravação da novela. Então era assim, eu acompanhava a gravação da novela, depois eu saía, ia para o jornal, fazia todos os jornais que eu tinha que fazer, à 1 da manhã eu voltava, acompanhava a edição da novela. Eu não sabia. Acompanhava a edição da novela, e lá pelas 4, 5, o diretor, que é o Ricardo, ia lá para ver o capítulo já editado, e daí dava os pitacos dele de como melhorar o capítulo que já estava editado. Eu acompanhava isso tudo. E se ele dissesse aqui, quer ser meu assistente, correu o risco de perder o apresentador de televisão para ganhar assistente, não? Não era isso. Inclusive, eu deixei super claro quando eu fui, falei: pessoal, não se preocupem, eu não vou pegar o emprego de ninguém, eu tô aqui porque eu gosto, eu quero aprender. E realmente foi uma escola sensacional. Acompanhei 1,5 do Ricardo, só que no meio dessa novela teve um evento que eu não lembro o que era, Guerra do Iraque, 11 de setembro, não lembro o que era, que daí não dava, eu tinha que ser 27 horas por dia jornalismo, daí eu tive que abrir mão disso. Mas só contei essa história toda só para dizer que eu gosto muito dos bastidores, não importa se é jornalismo, se é televisão, se é cinema. Então, é uma coisa que até hoje eu acompanho. Eu não estou trabalhando especificamente com nada, eu não estou com pressa de ter uma função, de ter um trabalho. Eu estou realmente curtindo, adorando minha vida atual de fazer o que eu gosto sem ter necessariamente o compromisso. Se aparecer o compromisso profissional, vai ser ótimo, mas não é uma coisa que esteja buscando. Eu queria que o Grilo contasse para você, que está nos acompanhando, uma coisa que pouca gente sabe. Há mais de 30 anos ele se dedica a uma ONG, uma organização não governamental. Ele, low profile, não fala para ninguém, discreto. Até me contou que tem uma amiga dele, médica, que disse assim: você nunca passou pela sua cabeça, você tem que falar para as pessoas, vai ajudar a atrair mais gente interessada, vai atrair mais patrocinador. Mas eu queria que ele contasse, que ONG é essa que você se dedica em paralelo a essa sua carreira na comunicação? Essa ONG de 30 anos é a CIEDEF, lá em São Paulo, que eu tenho a honra de ser um dos sócios fundadores. Por
ter vindo morar no Rio, fiquei 20 anos morando aqui, eu acabei me afastando um pouco deles, ainda tenho contato, mas me afastei um pouco deles, mas não do trabalho que ela envolve, que é a integração através do esporte para pessoas com algum tipo de deficiência. No começo era mais de integração mesmo, de nadar, o cara acabou de ter uma lesão medular, então tá ali se redescobrindo a sociedade, como a sociedade vai vê-lo, esse tipo de coisa. Depois acabou aumentando, crescendo e acabou virando esportes, competições e etc. E foi o começo do paradesporto, eu vivi esse começo do paradesporto no Brasil, que hoje ainda é um negócio super grande. Quer dizer, o que a gente está vendo aí de Paralimpíada, por exemplo, pode ser que alguém, de integrante da sua ONG, participe ou viesse a participar. Ele, além da interatividade, começou a entrar no esporte de competição também. Sem dúvida, tem atletas, não vou nem falar nome, porque não é o caso de puxar a sardinha, olha como a gente é bom, mas tem atletas que hoje são os medalhistas que a gente vê no noticiário da Paralimpíada, não sei o que, começaram lá com a gente. Começaram não necessariamente para ser medalhista, mas começaram para fazer uma atividade física, ou porque foi recomendado pelo médico, ou porque viu na televisão, achou legal, foi procurar para fazer. Então, é um orgulho enorme, Sidney, acompanhar. E sinceramente, você falou de ser low profile. Eu não faço isso para dizer que fiz, tanto é que muita gente nem sabe, e nem faço para dizer, ó, começou comigo, tipo, conheço. Não é isso. É uma satisfação tão grande acompanhar esse trabalho, poder direcionar o trabalho dessas pessoas, e é isso. Isso começou quando o Grilo estava em São Paulo ainda, ele é paulista, né? Correndo no Ibirapuera, deu uma descansadinha e viu uns meninos lá, né? Ele me contou, viu uns meninos jogando basquete, cadeira de roda, se interessou, e ele disse, você não quer ser nosso técnico, não quer ser... Não, meu negócio é natação, não quer ser técnico de natação, quer dizer, começou ali numa coisa aparentemente descontraída. E você acha que vocês já alcançaram quantas pessoas, quantas famílias, qual é esse universo? Tem ideia, não? Bom, são mais de 30 anos, é difícil, né? Mais de 30 anos, e o seguinte, o meu trabalho não ficou só no CDF, tanto porque eu vim morar no Rio de Janeiro, o CDF está lá em São Paulo. Então, trabalhei muito com outras organizações também no Rio de Janeiro e principalmente, mais recentemente, individualmente, com pessoas individualmente, não necessariamente na ONG. Tem um monte de coisa a ser feita que não é necessariamente a competição, a medalha, não sei quem. Então, em número eu não faço ideia, mas certamente centenas de pessoas. Se você for contar famílias, então milhares, porque se você tem uma pessoa, o seu filho teve uma lesão medular, o fato dele se dedicar ao esporte e ter uma vida muito legal em função de ter se dedicado a isso, pode nem virar atleta, mas pelo fato de ter começado essa atividade, já mudou a vida de um monte de gente aí. Pra gente fechar esse bloco, Grilo, você acha que ainda tem muito preconceito? Quer dizer, você se deparou com situações e falou, caramba, como a gente precisa evoluir, de pessoas que, às vezes, na própria família, encontra alguém com um problema como esse e acha que o mundo acabou. O que você está dizendo é que não, ele pode praticar esporte, ele pode se enturmar, né, com a sociedade, e a sociedade se enturmar com essa pessoa. Você tem exemplos assim? Tem muita vida legal depois de um problema desse, não só entre os seus iguais, mas na sociedade como um todo. Tem exemplos absurdos, inacreditáveis, mesmo hoje, que as pessoas gostam muito de assistir a Paralimpíada na televisão, conhece por nome alguns atletas, o que é muito legal. O problema é que depois acaba a Paralimpíada, você esquece do atleta, isso precisa ser trabalhado. Mas, por exemplo, ainda hoje, a pessoa acompanha o atleta, sabe que ele é medalhista, tem uma para-atleta no Big Brother, por exemplo, quer dizer, a sociedade aceita muito mais, ainda bem, mas ainda hoje, às vezes acontece, eu estou com algum amigo cadeirante, por exemplo, no restaurante, o garçom pergunta o que eu quero e me pergunta o que ele quer. Quer dizer, claro que não é culpa das pessoas, mas por não saber lidar, acaba fazendo uma coisas erradas. Isso que eu acho bacana de estar tão grande na mídia, o paradesporto, porque as pessoas começam a se acostumar. E quanto mais vira uma coisa normal, perfeito para todo mundo. No próximo bloco, vai ter um segundo bloco, eu vou perguntar para o Grilo aí sobre comunicação, sobre manipulação ou não da comunicação por meios que propagam notícias. Vou perguntar para ele sobre o Brasil também. Perguntar se ele deixaria o Brasil morar em Miami. Será que o Grilo deixaria, né? O Grilo é um lorde, um cavaleiro. Será que ele fica nesse país todo tão confuso e gostaria de trabalhar num lugar mais tranquilo, num outro mundo, numa outra realidade ou não? Daqui a pouquinho a gente vai perguntar para ele.